Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando a live do Coletivo das Artes nessa sexta-feira e hoje teremos a presença muito especial de Tobias Folkman. Maestro Tobias Folkman é um gaúcho, né, de marca maior que se transformou num carioca da gema do ovo. Hã? Troquei de rede, vamos ver se agora vai. Eu acho que agora tá mais estável essa rede aí. Tobias, o mais carioca dos maestros do Rio Grande, que nasceram no Rio Grande do Sul. Né? Ô Tobias, antes de começar a nossa conversa, eu queria fazer primeiro uma fala, que é a seguinte. Nós já estamos há algum tempo querendo trazer você aqui para o Espírito Santo, para trabalhar um pouquinho aqui com a gente no nosso espaço. Mas a gente não teve essa oportunidade e esse vírusinho chato atrapalhou um pouquinho a vida de todo mundo e o nosso plano e o nosso projeto de ter você aqui com a gente. Mas, uma vez que não podemos você presencialmente ainda, por enquanto a gente vai recebendo você por aqui. É uma honra ter você aqui com a gente conversando. A gente te agradece por ter aceito esse convite para falar um pouquinho da tua vida, da tua carreira e das coisas que te interessam, né? Das coisas que te fazem se sentir bem. O Coletivo das Artes, na semana que vem, vai ter um curso de férias, né? E a gente vai estar oferecendo cursos com Adriane Queiroz, né? Que é cantora residente na Staatsoper Berlim. Vamos ter também a presença de Atalayan, dando aula também de canto. Não é palestra, não, é aula mesmo, aula presencial. E vamos ter esse aqui que vos fala também, ministrando classes. Nós três professores de canto, para todos os alunos que estiverem matriculados no curso de férias do Coletivo das Artes. Teremos também a presença da Sônia Rubinski, dando aula de piano solo, e da Eliara Pudina, falando sobre como estudar um papel de ópera, como confrontar uma partitura operística, né? Dessa vez não deu para trazer o Tobias, mas da próxima a gente vai trazer, Tobias, com certeza. Temos também palestras também, Tobias. Vamos ter 3 ou 4 palestras, uma sobre gestão de projetos, com a Cláudia Odrzek, lá de Florianópolis, e com o compositor Mário Ferraro, que falará sobre ópera atual. Tobias, é um prazer receber você, meu querido, e fique à vontade aí para contar para a gente quais suas impressões iniciais desse momento da nossa vida. Olá a todos, é uma alegria estar aqui, um prazer estar com você aqui, meu querido amigo de tanto tempo, né? Já dividimos palco na minha história pregressa, já dividimos também o palco da história atual, e é impressionante como nós teríamos muitas histórias para contar só das nossas histórias comuns para contar aqui nessa nossa live. Estou vendo que o Coletivo das Artes está impressionantemente bem servido de colaboradores para esse período. Sim. Adriane, graças a Deus. Inacreditável. A Tala, não preciso nem falar também, assim, 2 dos maiores expoentes internacionais do nosso canto, e você, o grande baixo barítono brasileiro. Estou muito feliz e impressionado de ver essa organização. Sônia Rubinski dando aula de que é isso, que luxo para os pianistas, enfim. É um luxo. Impressionante. Eliara, com tantos anos de experiência aí no Rio de Janeiro, no cenário de ópera, enfim, acompanhando cantores, que legal. É um movimento assim muito importante para um momento muito difícil. Eu estou num momento um pouco diferente esse ano dos meus últimos anos. Eu estava
ligado a uma instituição, o Teatro Municipal, Sinfônica Nacional, e esse seria o meu primeiro ano freelancer. Eu tinha um bom número de concertos, só como convidado, mestre convidado, e aí essa Covid que nos tomou de assalto em toda a nossa vida, ela nos trouxe uma realidade a todos, artistas, não artistas, toda a área econômica, pedagógica, toda a área, todos os setores da sociedade estão extremamente impactados, alguns mais, outros menos, mas todos profundamente impactados, e é um momento de muita reflexão. Então eu pessoalmente estou tomando isso como espero que seja no máximo um ano sabático, porque a gente não está, infelizmente, não está em condições de prever muita coisa. A questão é mais uma questão de esperança para que uma vacina surja, um tratamento, e para que as políticas de condutas sociais especiais para essa pandemia elas surjam efeito. A Europa já está retornando aos poucos, porém ainda com diferentes índices de produtividade. Para nós artistas vem sendo muito, muito difícil, porque eu, especialmente, sou muito ligado à performance. Minha esposa é cenógrafa, figurinista, eu também atuei um pouco com teatro, mas assim, fomos colegas na época que eu fui cantor também, e eu fico observando que eu também sou um grande defensor desse elemento de comunhão que são as artes performáticas, seja o concerto, o teatro, a ópera, o balé. E justamente esse encontro, essa comunhão do público com os artistas, ele infelizmente está num stand-by, está montado no formato presencial tradicional que a gente conhece, e muita gente vem pesquisando, descobrindo caminhos novos. Eu sou um pouco cético quanto às novas iniciativas descobertas. Eu acho que elas têm um valor muito bonito. Acho que a gente está tendo um probleminha de conexão. Eu, pelo menos, fazendo aqui a transmissão do Tobias. Se você estiver recebendo, me sinalize por aí que você continua ouvindo o Tobias ou não. Se não, a gente aguarda um pouquinho até retomar. Ok, parece que a conexão é do maestro lá. Nós estávamos falando sobre essa questão, né, o maestro estava falando exatamente sobre esse momento que a gente está vivendo e as preocupações, né, que advêm desse momento e das incertezas, né? Mas a gente está enfrentando isso e a gente está tendo a possibilidade, e eu até queria falar isso para o Tobias, de ver nascer um movimento muito bonito, né? Através do Fórum de Ópera, Balé e Música de Concerto, e através de iniciativas de ajuda mútua, né, entre cantores e artistas em geral, né? Existe hoje um projeto Lírica Solidária, que é um projeto do Fórum, né, de um dos grupos de trabalho do Fórum, e nós estamos vendo esse projeto já ajudar muitos artistas, muitos cantores que estão sendo ajudados. Oi, Tobias. Nossa, espero que não caia muito. Estava tudo bem, tudo melhor. Eu também. E aí eu estava falando justamente desse contraponto que esse fórum que foi criado recentemente, né, que você deve estar participando dele também, e os projetos de ajuda como Lírica Solidária que foram criados e que já estão atuando, já tem vários colegas que estão ajudando, tem várias pessoas ajudando. Se você quer, se você pode ajudar com uma cesta básica, com uma cesta básica, você entra em contato com Lírica Solidária, que está aí no Instagram. E se você precisa de ajuda também, essa ajuda se faz de maneira muito discreta, né? Sem nenhum tipo de anúncio ou de publicidade de nenhum nome, nem de quem doa e nem de quem recebe. Isso é muito bonito, Tobias.
porque é realmente um momento difícil para quem faz performance. Eu sei disso também, você sabe, eu tive pelo menos uns 6 ou 7 contratos cancelados para esse ano já, e tinha outras coisas que certamente viriam, né, como no seu caso também, e que deixaram de vir, não é isso? Eu não sei até onde chegou a parte, eu acho que foi quando eu falei cético e a internet caiu. Isso, exatamente. O cético é quanto à questão artística, e eu ia falar justamente quanto à questão artística, quanto às soluções, que são soluções para uma situação difícil, mas que eu não vejo como caminhos artísticos do ponto de vista da pertinência artística no longo prazo. E aí eu ia justamente falar, porém, que ela também trouxe, como toda a crise e dificuldade nos traz descobertas e novos aprendizados, eu ia falar justamente dessas ações, que são as ações humanas de solidariedade, as ações de uma busca de uma consciência, de uma mudança de atitude em relação ao consumo, em relação ao que realmente é importante na vida, em relação a olhar para outros setores da sociedade, ou nossos, outros setores dos artistas, como é o caso da Lírica Solidária e outras ações, para ver que temos os nossos irmãos, os nossos colegas, um grande número de pessoas sofrendo muito, em grande dificuldade, né? E eu mesmo me engajei com a Desirê em ações mais voltadas à realidade que eu vejo todo dia, das pessoas. Nós moramos no Rio de Janeiro, em Laranjeiras, e temos alguns amigos, principalmente no início, envolvidos em projetos ligados à população de rua, né, que se já numa situação da antiga normalidade tinha uma situação de extrema dificuldade, a partir do momento que as pessoas não estavam na rua para ajudá-los, o Rio de Janeiro mostrou muito isso de uma maneira muito difícil. E também eu tenho atuado ao lado da minha carreira artística profissional, eu atuo com projetos sociais, e sempre fiz parte desde a minha época de formação como regente. Então, isso eu procurei me dedicar um pouco a essas iniciativas, a cuidar um pouco de alguns alunos, os quais eu oriento pessoalmente, humanamente. Então, acho que eu comecei a observar também muita gente acordando, despertando para outros aspectos da nossa atuação. Bacana. Oi, tô te vendo. Voltamos, Tobias, pode falar. Então, esse momento eu tô utilizando para uma compreensão, para leituras e para uma compreensão um pouco maior do que será um mundo daqui para frente. Eu acredito que, como nas outras, em algum momento vai se chegar a uma solução em termos de saúde, em termos de vacina. Assim, eu tenho fé nisso, eu acredito que isso vai acontecer, mas eu torço também para que que as boas iniciativas e as boas descobertas permaneçam assim, em relação à alternativa. Bacana. Tobias, vamos permitir que o pessoal que não te conhece tão de perto possa te conhecer um pouco mais. O pessoal ouve falar do seu nome, acompanha a sua carreira, mas às vezes não conhece o Tobias como eu tive o privilégio, né, de convivendo com você e fazendo música com você e cantando do seu lado e sendo regido por você, né? Agora, recentemente, a gente fez um concerto com obras de Eisler, de Kurt Weill, né? Comemorando, né, celebrando a queda do muro. São 30 anos já? Ou 40 anos? Que coisa, né? Impressionante, 30 anos. Pois é. Então, vamos remontar à época da infância e te perguntar, como é que essa coisa da música aconteceu para você? Por que eu te pergunto isso? Porque muita gente, às vezes, sente vontade de fazer música, mas não sabe muito observar esses signos, né? Isso já existia na sua casa? Já existiam músicos na sua casa?
Ou como é que você se aproximou da música? Ou como a música tocou em você e como você descobriu o Maestro Redenbaugh fala, o Maestro Henrique Morenbaum fala, a chama sagrada. Como você foi tocado pela chama sagrada da arte? Eu diria assim que ela seria muito bem explicável pela psicanálise, onde o papel da infância é preponderante nos caminhos que alguém vai tomar, né? Ou no que acontece na nossa vida, nas escolhas que a gente faz. Minha mãe é cantora, professora de canto, ela atua mais como professora de canto no Rio Grande do Sul do que como cantora, mas é uma pessoa muito importante no cenário do canto no Rio Grande do Sul, especialmente do canto coral. E complementando esse fato, o pai dela, meu avô que veio da Alemanha, era de uma família que tinha uma indústria de instrumentos, de órgãos, de tubos, também da Alemanha, perdeu tudo na Primeira Guerra e aí essa família veio para o Brasil. E ele era pequeno e eles trouxeram muitos instrumentos. E nessa família sempre foi muito forte a tradição da house music, né, de fazer música em casa, de tocar em casa. Uma família de tradição alemã, né? Uma família de tradição alemã, né? Exatamente, de tradição alemã. Eu tenho meus 4 avós alemães, então eu sou geneticamente um alemão, espiritualmente um brasileiro. Porque... E você diria que a sua família é bilíngue, né? Eu cresci falando as 2 línguas em casa, até mais alemão na minha mais tenra infância do que português, com a minha mãe, com os meus avós, com meu pai. E isso foi uma grande riqueza. Aliás, isso também foi determinante nessa escolha. Então, tem essa tradição alemã de uma relação com a música. Meu avô também era regente de coro, embora não fosse músico profissional, ele era um músico amador. Na geração dele não tivemos músicos profissionais. A minha mãe é que escolheu esse caminho. E aí, meus pais, eles eram professores numa escola luterana no Rio Grande do Sul, que era um internato. Tinha um internato. É uma escola que, eu me lembro, desde bem pequeno, tinha 2 orquestras, 2 coros, tinha um professor de alemão que era luthier também, e dessa escola, desse ambiente, saíram muitos músicos profissionais, que muitos estão na Oscar, Sinfônica de Porto Alegre, mas nos Estados Unidos, o Brasil inteiro teve gente que saiu desse caldo cultural, digamos assim, né? E isso foi determinante para mim. Eu toquei violoncelo como criança lá, trompete, e aí depois fui estudar trompete na escola, no Conservatório da Óscar, Sinfônica de Porto Alegre. E aí depois eu tive uma interrupção na minha vida musical. Eu me encantei pelos esportes, eu joguei basquete por um tempo, tinha o objetivo de ser atleta profissional, e aí acabou que ali eu tive um outro aprendizado que a música traz também, principalmente o ensino do instrumento, onde a gente tem uma prática de repetição, uma disciplina de muitas horas de estudo, que o canto às vezes tem o seu limite da saúde vocal. A gente não pode exagerar as horas de estudo, de prática vocal, mas a gente pode compensar com o estudo de língua, outros estudos musicais e culturais, e são igualmente estudos fundamentais. Mas no esporte eu aprendi uma disciplina de ter muito foco na rotina diária de treino para alcançar meus objetivos. Tive lesões que... Eu tive uma lesão aos 19 anos, 18 anos, que foi determinante porque uma lesão tão grave que inviabilizou a minha carreira como atleta. E eu já fazia aula de canto com a minha mãe, e nunca parei de estudar música, mesmo jogando basquete, fui estudar violão, sempre cantei em coro, dos 3 aos 30 anos. E isso me trouxe, na verdade, era uma forma de manter ligado, que de fato seria a grande paixão, né? E aí eu voltei e comecei estudando canto em Porto Alegre, logo fiz uma tentativa na Alemanha, por ser cidadão alemão, não era o momento, muito jovem, eu não estava preparado tecnicamente, principalmente em termos de técnica vocal e de nível vocal, para enfrentar a concorrência para entrar na universidade na Alemanha. Musicalmente eu já tinha
mais histórico. Mas foi uma experiência muito positiva em termos de maturidade, porque eu trabalhava lá para pagar minhas aulas de canto, fui conhecendo um pouco o mundo, o que é a vida independente para se estruturar num caminho como artista. E de lá vim para estudar com o Inácio de Nono, na FRJ, né? Fiz uma graduação em canto. Então, a minha maturidade artística, como performer, ela foi feita numa formação como cantor. Foi aí que a gente se conheceu. O grande cantor já era uma sumidade no Brasil e eu um jovem cantor. Tive a honra de poder palco com ele, eu cantando um pequeno papel, Eurício, a produção da Ópera dos Três Vinténs, uma bela produção. Muito legal. Exatamente. E durante a graduação em canto, existia um desejo recôndito que vinha da infância, realmente, porque eu assistia todas aquelas orquestras na escola e eu era aquela criança de 5 anos que saía correndo no colo da mãe quando tinha a apresentação da orquestra e parava do lado do maestro e ficava regendo aquela orquestra no meio da apresentação. E o maestro assim, botava junto, vamos embora. Então, que legal. Em canto, Freud explica isso muito bem. Eu fiz inúmeras matérias teóricas que eram da regência, como toda a série de polifonias, algumas análises harmônicas, matérias ligadas à composição, que são muito importantes para a regência, e que nós, no bacharelado em canto, não éramos obrigados a fazer. E eu lembro, no final do curso de canto, uma aula com o Inácio de Nono, meu querido pai das artes, que Inácio foi... Exato, além de um grande artista, além de meu grande orientador no canto, ele foi meu grande orientador na postura artística, na dedicação no palco, quando estamos no palco. E eu me lembro, acho que foi uma das últimas aulas do bacharelado, o que você vai fazer, Tobias, o que você está pensando e tal? E eu ia fazer uma viagem para a Alemanha novamente, para fazer algumas aulas de canto e decidir se eu faria eventualmente um mestrado na Alemanha em canto. Tinha contato com alguns professores. E aí eu falei para ele, estou pensando em eventualmente fazer um mestrado em canto, mas eu também estava pensando em estudar regência, fazer uma nova graduação em regência. Poxa, Tobias, o que você vai fazer? Regência agora? Tá indo tão bem! Eu falei, fiquei quieto, não falei mais nada. Mas eu estava em dúvida, era uma possibilidade, não era mais assim, mas eu acho que eu estou meio velho para isso, eu falava isso, né? Eu acho que para recomeçar algo. Aí fiz essa viagem e com um dos professores, que foi fantástico, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Roland Herrmann, um baixo barítono alemão, da Ópera de Zurique, que foi professor em Karlsruhe, onde eu faria o mestrado com ele, e que eu conheci no Rio, numa masterclass, que ele deu para cantores no Rio de Janeiro, e eu traduzi, fiz a masterclass com ele. Aí na casa do Roland, a esposa dele era psicanalista, né? A gente conversando, e ele perguntando, o que você pretende e tal, como é que você está imaginando isso? Aí quando eu falei, olha, eu falei a mesma coisa que para o Inácio, estou pensando eventualmente vir aqui fazer umas aulas, eventualmente talvez vir para a Europa me especializando no canto, mas eu também tenho um sonho antigo, que eu acho que eu estou muito velho, que é talvez fazer regência. Aí ele falou, Tobias, a sua personalidade é de regente, isso é a sua cara. Você deveria experimentar. E foi na casa dele no jantar, decidi, conversando com ele, assim, eu vou experimentar. Já era um processo que eu queria me permitir esse sonho, e nós comemoramos, ele abriu o vinho mais caro que tinha na adega. Que legal! Foi uma epifania mesmo. E a partir de então, foi um processo muito feliz, porque foi um processo por sorte. Eu não tinha dificuldades técnicas com gestual, que é algo que algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos. Eu, por sorte, tinha facilidade com essa questão, com o aprendizado, então foi um aprendizado bastante fluente. E eu fiz uma nova graduação, e eu resolvi me recolher, resolvi
parar de cantar profissionalmente, inclusive, por acreditar nesse sonho. E não parar de cantar, mas aos poucos deixar de ser cantor profissional para me dedicar ao estudo, à formação, para a regência. E aí fiz uma nova graduação de 6 anos, fiz vários cursos, e aí... Aonde você fez? Na UFRJ também? Da própria UFRJ, que é um dos melhores cursos de regência do Brasil, principalmente, além de ter o André Cardoso como um excelente professor para base técnica, agora também o Silvio Viegas está lá, Hernando Aguiar, tem toda a tradição da escola de música, mas também tem uma coisa que é fundamental, que é o instrumento. A orquestra, a gente tem acesso à orquestra no UFRJ. Os alunos têm uma orquestra universitária de alto nível, onde eles podem praticar, que isso que é o grande problema do aprendizado da regência, né? E fiz uma nova graduação, mas fiz muitos, como eu já não era tão jovem, um menino começando a vida, eu tinha, pela experiência do canto, eu tinha percebido que eu tinha que buscar informação. Onde ela tivesse, observar muito. Além de ir a ensaios, eu ia praticamente toda semana a ensaios da USB, na Sala Cília Meirelles, quando eu podia na Petrobras Sinfônica, Teatro Municipal. E fiz muitas masterclasses, muitos cursos. E em Campos do Jordão, num dos cursos dos últimos que eu fiz no Brasil, onde eu fui, segundo ano que eu fui bolsista, teve o Kurt Masur como um dos professores, e Ronald Zollman, Ronald Herrmann, professor de canto. Ronald Zollman, que aliás gravou uma ópera do Henze com Herrmann, depois eu descobri isso. O Ronald Zollman, belga, esteve lá e eu me dei muito bem com ele. Foi um aluno da Nadia Boulanger, de Igor Markevich, em Paris, um excelente músico. E aí conheci eu diria que o meu mestre que me trouxe o conhecimento final, o estágio final da regência ali. Eu iria estudar com ele na Bélgica, acabei indo para os Estados Unidos, porque ele foi convidado a ser professor em Pittsburgh, na Carnegie Mellon. Fiz um mestrado nos Estados Unidos com ele, fui assistente dele, num ambiente perfeito, porque no primeiro ano eu era o único aluno de regência, então eu tinha que ensaiar muito para ele, numa orquestra de altíssimo nível, tocamos no Carnegie Hall, tocamos em vários lugares. E no segundo ano eu tinha mais 3 colegas, todos um tcheco, um chinês e um americano, então era muito internacional. Em 2 anos de mestrado eu tive a oportunidade de reger 8 concertos sinfônicos, 8 concertos de música contemporânea e uma produção de ópera. Isso no mestrado em regência é algo que nem em Berlim, nem na Juilliard, nessas escolas você tem tanto para produzir. Foi um momento muito feliz assim para mim. Então, ali nos Estados Unidos eu tive uma grande experiência, um grande mestre, é um grande artista. E quando eu voltei, começou minha carreira realmente profissional, porque ainda no final do mestrado eu ganhei um concurso aqui no Brasil, em Campinas, Carlos Gomes, de regência. E depois eu fui premiado, quando eu voltei em 2012, eu fui o principal premiado do Jorma Panula, um concurso que é um grande professor de regência vivo, foi professor de toda essa geração finlandesa, desde o Salonen até os majores, até o Klaus Meckler agora e todos esses, sem falar de outros europeus. E isso me abriu algumas portas na Europa, depois eu tive um prêmio em São Petersburgo, mas... Foram 3 prêmios nesse curto espaço de tempo, Tobias? Eu fiz 4 concursos na vida. De 4, eu ganhei 3 prêmios, os principais. No Jorma Panula, não teve um primeiro lugar, eu dividi o segundo com um grande amigo, aliás, se tornou talvez meu maior amigo no meio da regência, que é o Risto Ios, um grande regente estoniano. E em São Petersburgo foi um prêmio muito especial, porque é um festival anual que ele organiza concertos com orquestras da cidade, a Filarmônica, o Mariinsky, a Sinfônica, a Orquestra do Hermitage,
com premiados de todos os concursos do mundo. Chama Musical Olympus, o festival. E, por exemplo, os premiados do Operária, do Plácido, do concurso de piano de Leeds, do concurso do Tchaikovsky, o concurso de regência Scholte. E eles ganham prêmio para ir cantar lá ou tocar lá, né? Tem um prêmio que é o favorito do público. O público de São Petersburgo vai a todos os concertos e vota qual é o seu favorito entre os cantores, pianistas, violinistas, regentes. E esse foi o prêmio que eu ganhei. É um prêmio, para mim, muito importante, porque eu nem sabia que tinha esse prêmio. Eu fui convidado para o festival, descobri lá. E é bonito, é um público muito interessante para o São Petersburgo, porque é um público que está há 3 séculos tendo uma produção artística, um ambiente artístico incrível, mesmo privilegiado, né? Exatamente. E é um público que conhece. Eu lembro de estar na fila de cumprimentos após o concerto, tinha um senhorzinho com os sapatos furados, eu via que ele realmente tinha muito pouco dinheiro, que ele fez um esforço para estar ali. Aí ele falou, olha, no seu Beethoven eu gostei muito daquela articulação. Ele começou a falar sobre todas as escolhas que eu fiz, e era só alguém realmente conhecedor daquela obra, que foi a Abertura Egmont, para entender as escolhas que eu fiz. E eu fiquei muito emocionante contente. Isso, né? É emocionante. Então essa foi a minha história, assim, e para finalizar, eu escolhi ficar no Brasil, eu escolhi voltar para o Brasil quando eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos, eu poderia ter. E também escolhi ficar no Brasil porque eu já tinha tido o abraço generoso do Silvio Viegas, que me chamou para ser o assistente dele no Teatro Municipal. Engraçado, eu sou muito abençoado nesse sentido, porque o Silvio não me conhecia, era uma pessoa que nunca tinha me visto. E eu pedi uma reunião com ele um dia, cheguei com o meu material, levei, ele olhou o meu material, sem me conhecer, ele me chamou para ser o assistente dele. Isso não é uma coisa muito comum, porque é uma relação de confiança, você precisa procurar conhecer as pessoas que vão te assessorar. Então, o Silvio foi, e é uma pessoa extremamente generosa, então eu já estava no Brasil, minha opção era, e continua sendo, trabalhar por uma grande cena musical no Brasil. Bacana, Tobias. Voltei ao teatro. Está sendo longa essa história, mas a live é isso mesmo. Não, é isso. Não, a gente quer que você conte e que você fale dessa sua impressão mesmo, desse seu momento, que era o momento de começar profissionalmente dentro de um teatro de ópera e de concerto, né? Com uma orquestra sinfônica, com um corpo coral, com um corpo de balé, né? Com tanta gente, né? Vamos ver se retomamos a conexão. Ela deu uma quebrada aí, né? Uma interrupção. Justamente isso. Que ele ganhou 4 concursos de regência. Depois de formado em canto, ele tomou a decisão de fazer regência e foi fazer depois mestrado nos Estados Unidos. Então, temos aqui a narrativa dele nos contava justamente da opção dele de retornar ao Brasil, e ele já está de volta, de retornar ao Brasil, e onde ele foi acolhido no Teatro Municipal do Rio de Janeiro como regente assistente inicialmente, e a partir daí começou a desenvolver seu trabalho de carreira, regendo balés, regendo concertos sinfônicos e regendo ópera também. Né, Tobias? Você estava falando justamente dessa tua chegada no Teatro Municipal. Isso. Era justamente agora do teatro que eu ia falar, que é uma instituição com a qual eu tenho uma relação fortíssima, porque quando... Bom, eu sempre fui muito fascinado por teatro, mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro como jovem estudante de canto, o teatro era um local que eu sempre estava lá, seja para assistir óperas, mas também trabalhando. Então, no teatro eu fiz inúmeras coisas.
No meu primeiro ano como aluno de canto, eu fiz compassaria no Così fan tutti, onde eu lembro do Fernando Portari cantando magistralmente, Regina Helena Mesquita, enfim, foi um ano que o Mequete esteve lá como diretor artístico. Me lembro desse Così. Exato, e eu trabalhei lá também como cantor Com Silvio? de coro, cantei como solista num pequeno papel, fiz coach de alemão naquela flauta mágica que você Sim, trabalhou. isso foi em 2007. Isso foi em 2006 ou 2007. Fui assistente de direção de um Capuleto e Montec, que a Ana Kfouri dirigiu, e aí eu voltei, nesse momento, em 2012, como maestro assistente, com o Silvio, e ali, trabalhando ali dentro, em algumas montagens de ópera, ou seja, trazendo a experiência, isso aqui para a nossa conversa, eu imagino que a maior parte das pessoas que nos assiste, ela tem alguma ligação ou interesse com o canto lírico, com a ópera. Um regente que tem a sua origem no canto, para a ópera, ele já tem uma bagagem intuitiva natural fantástica, que é o fluxo da respiração levar a condução de frases, de tempos, de contato com o palco. Uma pena que a gente esteja com esse probleminha de conexão. E eu acho que o Tobias está coberto de razão em relação a isso, né? Nós que... Eu não seria regente mesmo, mas ele, como cantor que já era formado em canto, tendo passado, né, mais de 4 anos dentro de uma universidade cantando, e depois uma parte da carreira cantando também profissionalmente, certamente é uma experiência que agrega muito valor à parte do seu trabalho de regência quando ele chega. Exatamente por essa questão intuitiva, né, de sentir, de ouvir, de perceber, de respirar junto com o cantor, né, não, Tobias? Isso. E eu tenho certeza, eu não ouvi, mas eu tenho certeza do que você falou, do que eu sei o que você falou. Estava falando justamente dessa tua intuição natural para reger um cantor, para ter um contato com a ópera que já estava na sua literatura, né? Já fazia parte da sua literatura musical, né? E porque a ópera é um espetáculo, primeiro que você não tem o controle de tudo, ele é um espetáculo onde existe... A orquestra está no fosso, a gente está intermediando uma relação entre a orquestra, um organismo formado por muitas pessoas, por dezenas de pessoas, muitas vezes complexo, com o palco, tem a distância física do palco e tem toda aquela necessidade do cantor que está no palco, que também tem a interação com seus colegas, com o coro, com o público, tem a interpretação do papel. Existe uma quantidade de variáveis que a gente tem que administrar ao invés de controlar. A gente tem que conduzir, respirar e ser parte integrante desse organismo, né? O meu histórico como cantor, obviamente, me trouxe o desejo em trabalhar com ópera e inclusive tive a alegria de poder fazer uma ópera com o Inácio no Teatro Municipal, quando eu já atuava como mais titular no teatro. Isso foi uma linda história, com Mozart e Salieri. Então, para os regentes que estão nos assistindo, que vão nos assistir também depois, quando estiver no IGTV, os regentes que não são cantores, mas que desejam trabalhar com ópera, não se concentrem somente no piano, na correpetição. Concentre-se muito na técnica vocal. É fundamental também cantar, não para ser um cantor profissional, mas é fundamental entender as demandas que o canto tem sobre o cantor, sobre o físico do cantor e sobre a frase. Porque as frases... Diga, Lício.
Não, nesse sentido eu queria até que você falasse, porque, por exemplo, um cantor que tem uma voz específica, ele às vezes precisa de um andamento um pouquinho menos ou um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais leve ou um pouquinho mais, de acordo com a flexibilidade, o peso da voz, tudo isso, né? E Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Tipo, quando o cantor é experiente, mais experiente, isso também acontece no balé. Depois eu explico por quê. O cantor com um pouco mais de experiência, ele naturalmente mostra com a voz dele, sem querer mostrar, a voz dele já indica o que ele necessita. Algumas vezes, mesmo quando eu me viro para você, se você quer um pouco mais rápido, né? Não é porque a pessoa está batendo o corpo, não. É a voz que está mostrando isso. É a respiração. Se o cantor tomou uma respiração mais longa, é porque está muito rápido, ele precisa, ou precisou de tempo para respirar, ou coisas desse tipo. Que quando a gente tem um mínimo domínio da voz, dos princípios vocais, no nosso corpo, a gente intuitivamente reage a isso, sem ter que perguntar, explicar, parar o processo, né? O bailarino, para mim, por exemplo, que eu gosto muito da regência de balé, é uma das coisas mais difíceis que há, principalmente se você não for bailarino, como é o meu caso. E é impressionante porque cada bailarino tem uma necessidade e nós estamos lá para dar suporte. E não para determinar, controlar as coisas, mas sim controlar, claro, mas com o intuito de dar suporte ao bailarino. Então, por exemplo, quando eu faço balé, eu tenho uma alternância de principais e solistas, por exemplo. Nós temos no Teatro Municipal um gênio, que é o Cícero, e pequeno, e salta muito, voa, mas é um bailarino pequeno. E aí aparece um outro principal que é bastante alto. O corpo dele mostra quando ele toma impulso para um movimento, e às vezes os ciclos do movimento dele mostram o tempo que ele precisa fisicamente. Já no primeiro tempo, a respiração do cantor no palco mostra o que ele precisa já, geralmente. Como ele toma ar, a voz do cantor é o corpo do bailarino, né? Seria a proporção, né? Né? Eu tenho uma pergunta para te fazer, Tobias. Primeiramente, eu queria fazer um comentário. A tua aparição para as pessoas que já te conheciam como cantor e também como regente, né? Como estudante de regência, como jovem, a tua aparição foi meteórica e foi fantástica e foi alegre, e foi espontânea e foi bonita, né? Então, assim, eu queria primeiramente te dizer que eu fiquei muito feliz de ver você se realizando através da profissão de maestro, ainda mais porque eu sei da sua paixão pela música vocal e que ali estaria nascendo não só um maestro, mas um grande regente de ópera. Né? E eu tive a oportunidade de comprovar isso em algumas montagens, como essa do Mozart e Salieri, como também nas bodas de Fígaro, que eu vi você regendo exemplarmente no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e também pelo nosso contato nesse concerto que a gente fez no ano passado com a SB de música de cabaré. Mas a minha pergunta é a seguinte: a gente vê muitos maestros com a esgrima perfeita, com essa condução vocal, com a condução orquestral maravilhosa, mas a gente sabe que existem outras questões que passam na cabeça de um músico, de um artista, principalmente na medida em que ele vai amadurecendo. Eu gostaria de que você revelasse um pouquinho das suas preocupações relacionadas às questões interpretativas que estão relacionadas às histórias quando você tem uma sinfonia programática ou quando você tem uma peça que tem alguma relação, né, com uma história, como é o caso da Sinfonia Fantástica do Berlioz e outras obras, né, que tem esse caráter. O que você acha que o papel do maestro, ao interpretar e como passar isso para os seus músicos, para os seus intérpretes?
Olha, Lício, essa é uma questão, é uma pergunta importantíssima e complexa. Eu vejo que existem muitos músicos que, infelizmente, passam a sua vida inteira sem compreender essa dimensão do nosso trabalho como artistas, né? A partitura, vamos começar pelo objeto partitura, papel, com aqueles códigos impressos. Ele é uma espécie de carta que alguém escreveu para outra pessoa. O compositor, os grandes compositores especialmente, vamos pensar em Beethoven, que as suas grandes obras, uma parcela imensa das suas grandes obras, se formos olhar os últimos quartetos, as nonas sinfonias, as últimas obras, missa solene, ele compôs isso somente com seu ambiente, seu ouvido interno, seu ambiente musical interno. Mas eu estou usando isso só como uma referência, como uma imagem, né? O compositor, os grandes compositores, eles, além de, às vezes, motivações programáticas, como você falou, de ideias extramusicais, ou como Brahms, por exemplo, voltado, ou mesmo Beethoven, na maior parte das suas obras, voltados essencialmente ao potencial expressivo somente da linguagem musical, eles traduzem o seu universo interior humano musical em uma folha de papel que contém códigos imperfeitos, incompletos. Eles não dão conta de tudo. Com Mahler é que se chegou e Mahler foi o regente que cristalizou aquela necessidade de registrar tudo e se seguir a partitura. E o próprio Harnoncourt, eu revi o livro dele, Discurso dos Sons, recentemente, ele justamente traz... Isso foi uma coisa muito boa para o repertório pós-Mahler, a partir de Mahler, mas foi muito ruim para o repertório anterior, porque existia uma tradição de práticas comuns e coisas tácitas que não iam para o papel, que pertenciam ao universo da prática diária musical. Por que eu vou dizer toca arco separado aqui, com arco saltado? Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Numa época onde se compunha música que eventualmente não era nem pensar, ela era para o uso diário, para a semana que vem, ela não era uma música escrita para a posteridade. Tinha-se uma outra relação com a vida cultural. Até a gente, nesse momento de pandemia, eu tenho pensado muito sobre isso. Mas voltando a essa carta, esses códigos, eles são imperfeitos, mesmo com Mahler. Porque se a gente for pegar todas as interpretações de Mahler, só o início da sexta tem inúmeros tempos diferentes, já de início da sinfonia, e todos eles respeitam o texto musical. Ou seja, o regente ele tem uma responsabilidade imensa em relação ao compositor, em relação à obra, em relação ao público, porque o público merece o máximo, sempre. Então, o regente, ele precisa pegar aquele conjunto de códigos, observar, buscar. Ele tem que ter uma busca incessante de questões, de perguntas que ele se faz. Por que disso? Por que uma nota pontuada? Essa nota pontuada é realmente ter luta até o fim ou não? Está claro ou não está? Por que forte? Por que 3F? Por que, de repente, na Sinfonia Heróica tem um ponto que parece 3Ps, que aparentemente é o primeiro pianicíssimo da história da música? Imagina o que fez um homem escrever, de repente, algo que ninguém tinha feito. Porque ele realmente queria algo extremamente... tinha uma razão expressiva para isso. E esse é o nosso papel. O nosso papel não é marcar 1, 2, 3, 4, porque somente, claro que é também, porque isso, contar, todo mundo sabe contar, principalmente os músicos profissionais. O nosso papel é ter esse imenso estudo, essa quantidade enorme de perguntas que a gente se fez, o porquê disso, o porquê daquilo, de escolhas, para que quando a gente chegue lá, naturalmente ocorra um fluxo humano de que toda aquela carga de busca que está em você no estudo pré
ensaios e performance, ela seja humana e ela seja automática, ela leve todas aquelas pessoas que não tiveram esse estudo, mas tiveram estudo das notas, da sua parte, para que elas embarquem nessa ideia e o público receba algo extremamente bem estruturado e o mais possível a essa, porque não é possível do compositor. É possível reproduzir o que a gente entende e recebe através da sua carta. Legal. Olha só, você acha que essa importante para o público que vai assistir, por exemplo, uma Heroica do Beethoven, você acha importante que eles entendam a história dessas circunstâncias ou daquele momento que o compositor vivia? Ou você acha, você é daquela linha de maestros, né, ou de músicos ou de artistas, que pensa que a música está acima dessas compreensões históricas, sociais e mesmo humanas do Beethoven? A Heroica tem um símbolo, é um símbolo muito forte, né? A Heroica tem uma força muito grande nesse sentido, né? Enorme. Eu acho assim, a arte, ela está acima disso, mas ela não pode abrir mão disso. A arte, ela tem várias dimensões de compreensão. Uma pessoa pode ser tocada, ela pode ser sensibilizada, e às vezes não é uma questão só de sensibilidade, porque às vezes é uma questão de discurso, de dialética, de provocar e de trazer e de mover. Ela é modificada. A pessoa pode ser modificada pela arte sem saber nada sobre ela. Eu lembro, por exemplo, quando eu tinha 13 anos de idade e um professor de história que eu tinha no colégio que gostava muito de arte, o Joseph Beuys, teve uma mostra do Joseph Beuys que passou pelo Brasil e chegou em Porto Alegre, que é um grande artista alemão contemporâneo, e começou com um grande artista da arte conceitual, que engarrafou a água poluída do Reno, botou dentro de uma garrafa e deixou parado, enfim. E eu fiquei profundamente tocado, sem saber nada. Depois fomos conversar sobre isso. E uma arte extremamente difícil, eu fiquei muito impressionado. Eu lembro do jornal, das 0 Horas, quando eu me entrevistar, e eu falei coisas assim, despretensiosamente e tal, e depois aquilo veio numa matéria e foi discutido por especialistas de arte e tal, falando sobre isso. Então, eu acho que eu sou obrigado a ter o máximo de informação possível. E o meu objetivo, como artista, é fazer com que as pessoas sejam tocadas, que a nossa interpretação, o nosso trabalho conjunto, orquestra, cantores, quando temos canto e bailarinos aqui comigo, que a gente mova as pessoas sem que elas necessariamente tenham que saber disso. Se souberem, melhor. E isso não me impede de eu encontrar caminhos para explicar, para falar. Eu não sou, embora venha de uma família de professores, tem muitos professores na família, eu mesmo, durante o meu estudo, trabalhei como professor paralelamente. Eu não sou da linha extremamente pedagógico, daqueles que eu vim de ensinar algo quando chego para o público. Eu sou mais da linha de provocar um pouco a sensibilidade e ver qual é a iniciativa das pessoas. Então, às vezes, o texto das notas de programa ele pode trazer essas coisas, essas informações. Às vezes, eu posso trazer isso de uma maneira menos moralista, às vezes, porque às vezes a gente se torna moralista, né, na forma de explicar as coisas. Parece que a gente está, você tem que pensar como eu. Às vezes, o concerto ou a ópera, ele é um momento de argumentação, de dialética entre o performer e o público. Bacana. Então, tudo isso é importante desde que a gente mantenha a liberdade do público, de cada um, de escolher como ele quer ver e ouvir as coisas. Olha só, Tobias, o nosso papo esquentou agora. Esquentou legal. Eu quero muito continuar conversando com você. Vamos fazer um segundo tempo da nossa live, porque eu tenho muitas perguntas em relação a esses temas e você certamente tem as suas questões e as suas respostas também para algumas coisas.
Então, assim, eu vou encerrar aqui, né? Vou salvar a nossa live para o IGTV. Vocês vão ter, quem chegou depois pode assistir o início da live. E a gente retoma com o Tobias, com mais uma pergunta minha a respeito dessa relação do regente com a obra de arte, com a orquestra e com o público. Vamos lá? Até já, Tobias. Até já. Marca agora com o tempo de entrada dessa, para a gente saber quanto tempo vai ser. Estamos entrando já na segunda parte da live com o maestro Tobias Folkman. Nós do Coletivo das Artes temos muita honra e muito felizes de poder receber o Tobias, né, este jovem maestro que já faz uma carreira internacional e que está aqui com a gente hoje para falar sobre música, sobre regência e sobre as impressões dele sobre a arte. Então, se você chegou agora, seja muitíssimo bem-vindo e fique com a gente, porque você vai ouvir coisas muito bacanas, muito interessantes a respeito da vida e da relação de um músico jovem, né, com uma formação muito robusta, um mestrado nos Estados Unidos e uma competência enorme para reger balés, óperas e concertos sinfônicos. Então a gente do coletivo fica muito feliz e a gente aproveita essa oportunidade enquanto o Tobias está entrando para a gente dizer para vocês que na semana que vem nós estaremos com o curso de férias do Coletivo das Artes, né, com a presença de Adriane Queiroz, cantora soprano residente na Staatsoper Berlim, Atalayan, tenor, um grande tenor brasileiro com carreira internacional, e eu, que estaremos nós três oferecendo aulas de canto, não é palestra, é aula mesmo, aulas de canto para os alunos que estiverem inscritos no canto. Na modalidade de piano, nós teremos a presença de duas feras, Sônia Rubinski, trabalhando também, dando aulas de piano solo, né? E Eliara Pudina, que fará um curso sobre desvendar a partitura, como um cantor de ópera deve estudar um papel, preparar um papel de ópera a partir da partitura, né? Então, contamos com a presença de vocês. Além disso, teremos palestras e um pequeno curso, um mini curso de projeto, de gestão de projetos com a Cláudia Andruzek. Se você tem interesse, vá à bio do Coletivo das Artes e clique no formulário, no endereço do formulário, e você terá acesso a todas as informações. O Tobias já está aí. Tobias, nós vamos convidá-lo para ingressar e nosso papo. Então, se você quiser, estiver interessado no curso de férias ou puder nos ajudar a divulgar, entre em contato com a gente através do link da nossa bio. Tobias, meu querido, olha só, você estava falando de uma coisa muito interessante, né? O momento em que a gente vai assistir um concerto é um momento onde a gente também, muitas vezes, é invadido por questões, né? Às vezes questões simples, às vezes questões do dia a dia da vida, às vezes questões metafísicas, né? Eu imagino que ao estudar uma obra, ao se deparar com algumas coisas que os compositores escrevem, essas brechas que você falou, que muitas vezes a partitura, ou seja, o texto musical que está ali na partitura, mesmo sendo um texto polidimensional, ele não abrange a totalidade das informações que a gente precisa para interpretar. Eu acho que essas brechas são exatamente a interseção do intérprete, né? Aonde entra o papel do intérprete no processo de realização da obra de arte. Até porque a obra de arte, ela para se tornar viva, ela precisa sair do papel e precisa de alguém ou de muitas pessoas, no caso de uma orquestra sinfônica, de uma ópera, de um balé, para trazer à vida
né, fazer reviver ou tornar viva uma fresca obra de arte, porque ela é sempre renovada através do olhar e da visão e da interpretação dos intérpretes. Como é que você vê essas interseções e, não sei, como você se relaciona com esse universo, que é um universo quase que infinito de possibilidades? Exatamente. Claro, existem inúmeros fatores, muitos ingredientes dessa receita de bolo aí, que a gente precisa conjugar. Quanto mais histórico, quanto mais formação, obviamente, línguas que a gente fala, quanto mais contato que a gente tenha com diferentes culturas, experiências humanas, mais a gente está abastecido de ferramentas para encontrar nessas lacunas e nesses espaços respostas. O meu último professor de regência, o Zollman, ele foi incrível em me conduzir para esse processo de questões, de me perguntar por quê, o que será que está por trás disso, o que quer dizer isso, qual o significado por trás disso. Por que, eu quero fazer piano, por quê? O que eu quero dizer com isso? Eu queria fazer, está escrito um acento ali, como esse acento, o que significa isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, eu lembro de uma aula de Egmont, a gente trabalhando a abertura Egmont, e aí tem um momento que, antes da parte rápida, final, né, heróica, bem típica do estilo heróico de Beethoven, tem um tira. Aquele é o momento da guilhotina cortando a cabeça de Egmont, desse herói flamengo evolucionário contra a dominação espanhola na história toda da peça de Egmont. Isso, quando a gente tem consciência de toda a questão, por isso fala música incidental, a abertura de uma música incidental para uma grande peça de teatro. Se isso não é feito com a consciência daquele momento, e logo depois daquilo vem um momento de grande suspense, é tudo muito belo. Se a gente só se preocupa em fazer o belo, a gente perde o contato com o que realmente é a obra. É belo, mas só o belo às vezes não basta, né? Por quê? E aí, quando ele me contou isso, eu não tinha ainda toda a cultura para certas coisas, simplesmente mudou completamente a obra, naquele momento na minha cabeça. Então, o intérprete, ele tem os espaços, mas geralmente quando ele realmente tem uma busca de se perguntar e de não simplesmente ir na primeira escolha mais fácil da sua intuição, mas se questionar, buscar, pesquisar, refletir, tentar experimentar, ele vai ter bastante dificuldade para preencher essas lacunas, porque cada vez mais a coisa fica, você sabe muito bem disso, você tem tantos anos de palco. Eu lembro da Marta Argerich ensaiando no Colón, eu estava na Argentina e fui visitar um amigo em Buenos Aires. Está tendo o festival do Bariman com a Marta Argerich, e aí ela estava no palco, no piano, ensaiando, testando o piano, e esse meu amigo, o Javier, foi comigo na plateia, foi a primeira vez que eu a vi ao vivo. Aliás, eu só a vi assim, assistindo ensaios de Soslai, eu não assisti o concerto com ela. E aí ela estava experimentando frases, aí ela fazia de um jeito, ela fazia de outro, fazia assim. Ela virou pro Barenboim assim, eu ainda não sei como fazer essa frase. E era exageral. E era assim, uma artista daquela magnitude. E aí eles estavam conversando em alemão, mas e depois em espanhol, e aí ela estava fazendo aqui e tal, e experimentando. E aí eu vi essa busca incessante desse enorme ponto de interrogação que faz com que a gente faça descobertas, e elas mudam, porque a arte é viva, como você falou, cada nova imersão nessa obra, ela vai trazer uma novidade. Por isso, por exemplo, quando uma resta de ópera é diferente da anterior, eu não vejo nenhum problema nisso, porque mostra que são pessoas, seres humanos que estão ali. Seu tempo ontem estava um pouco mais lento. Eu falei, é verdade.
Talvez, é que eu não estou muito satisfeito com o tempo de ontem. Às vezes acontece isso. Não quero fazer o mesmo tempo hoje, né? O meu tempo interno é outro, né? É hoje, né? Acho que eu tomei um café agora há pouco. Então, tem uma coisa, assim, do excesso de pré-determinação, eu sou um pouco cético em relação a isso. Excesso de... É muito importante ser muito analítico, ter conhecimento, tudo isso é muito importante. Mas tem um elemento humano do momento, o momentum, que muitos falam, que é fundamental, né? A experiência, aquele... E isso, como nós tivemos aquele concerto VAR, que foi incrível, né? Foi... Aquele momento olho no olho, né? Olho do maestro no olho do músico e olho do maestro no olho do cantor. Né? Ou do bailarino, né? No olho, não, no pé do bailarino. Você sabe que no balé tem isso, né? Porque o bailarino, ele gera um êxtase no público. Então tem aqueles números, às vezes, muito virtuosísticos, uns quatês, uma sequência de piruetas, né? E aí, quando ele pega a energia e olha para você, que é a hora que vai começar, eu lembro de várias vezes o Cícero olha para mim, vamos lá, maestro, agora vai. Eu vi, hoje ele quer rápido. E vai, e tal. Então tem essa coisa do dia, que é muito legal. Tem o rock and roll, né? Tem o rock and roll do dia, né? Na hora. Ô, Tobias, agora, tem uma questão que também intriga muita gente. Primeiro, queria agradecer a participação de tantas pessoas aí na live, tanto nessa parte agora, nessa segunda parte, quanto na primeira. Né? Tivemos a presença do Edilson Venturelli, do Alan Faria, que falou que ele gosta muito das suas aulas. Você tem aulas de regência. Ele citou alguma coisa que ele conhece o seu material de aula de regência e ele é fã do seu trabalho. Né? Obrigado. Muito legal isso. E eu queria te perguntar uma coisa, Tobias, também, que é uma coisa que, de alguma maneira, intriga muita gente. E intriga também a nós, mesmo sabendo como funcionam as coisas, a gente sabe do backstage e a gente sabe a importância. A gente fica intrigado com uma coisa. Às vezes, alguém está regendo uma orquestra e chega um outro maestro e não necessariamente mais velho ou mais famoso, mas simplesmente diferente, um outro, e o som da orquestra muda por completo. A batuta não tem som, né? Todo mundo sabe disso. Mas ela transfere e infere uma série de coisas dentro de um universo musical de uma orquestra sinfônica ou de um grupo camerístico também. Como é essa relação sua com esses músicos, né? Eu sei que isso está mudando muito, a maneira do maestro se relacionar com as orquestras tem mudado muito. E como é essa sua relação com o seu, da orquestra, mas seu som? Ou como é que você ouve o seu som? Ou será que você já tem uma ideia do seu som? Você tem essa ideia? Você tem essa concretude? Você chegou em umas coisas mais importantes para mim no meu trabalho como regente. Fundamentais, é uma das coisas que mais me ocupa os pensamentos e o ensaio, o momento do ensaio, a escuta. Eu sempre fui muito exigente comigo mesmo e com o que eu estou ouvindo. E muito, por sorte, eu tenho uma boa escuta e trabalhei um pouco a escuta musical, mas em função não de uma escuta disciplinadora, e sim de uma escuta estética, de buscar a beleza do som. Aliás, o Roland Hellman, o professor de canto, foi uma das primeiras pessoas que me chamou a atenção numa aula assim, que ele disse: olha, Tobias, nós temos que buscar a beleza do som. A gente nunca pode perder de vista a beleza do som. Claro que tem a questão de técnicas e tal. E ele me ensinou falando sobre a questão do cuidado do som, que o instrumentista o tempo todo busca nas cordas achar a dose certa de vibração do instrumento para que a gente não pressione demais e mate certos harmônicos,
ou não tem a energia suficiente que falta, enfim. Que é um pouco conosco com o apoio, com as ressonâncias que a gente busca, com o corpo livre, enfim. Mas a busca da beleza do som, ela também existe, pelo menos para mim e para muitos grandes maestros, todos tinham um som muito claro, Kleiner, Furtwängler, Toscanini, cada um, e aí você vê muitas vezes a história cultural de toda uma tradição por trás, aí você vai ver um som característico. Isso é muito importante para mim, fundamental. Inclusive, eu acho que eu tomo muito tempo de ensaio por essas questões, não buscando dizer indiretamente, porque às vezes a gente, achando uma forma indireta de pedir uma certa coisa, a gente consegue um resultado mais objetivo. Então, essa coisa da sonoridade, ela existe e ela vem do conceito que tem que estar muito claro para o regente. Se o regente se ocupa disso, ele deveria se ocupar disso antes e durante os ensaios, e inclusive durante a apresentação. Muitas vezes, por exemplo, chega na hora do concerto, a acústica muda tanto com o público, que as coisas mudam. Se você não reage àquilo e vai com aquilo que você preparou, você esqueceu do som que você está buscando, né? É muito comum acontecer na hora do concerto, em salas que tem uma mudança muito grande de acústica, com e sem público, que a gente adapta, o próprio músico faz isso naturalmente, intuitivamente, o instrumentista, o pianista, o violoncelista, o violinista. Então, e aí agora, a coisa que você falou, que o som muda imediatamente da orquestra com cada regente, isso é fato, e isso está, assim, tem uma quantidade de fatores que influencia isso. Um deles é a técnica de regência, e aí eu não estou falando do beat, do tempo, da técnica da batuta, de ser clara o tempo. Não. Música é tempo, é fluxo. E é o percurso de um lugar para o outro, é fluxo. Então, na verdade, não são as batidas que fazem o som, é a capacidade de imprimir fluxo. E cada um tem um fluxo, tem uma respiração. Muitas vezes você pode reger, dar uma entrada sem nenhum gesto, simplesmente respirar. A orquestra está junto na hora certa, no tempo certo. A respiração é muito importante. Aliás, o Mazur, no curso de regência que eu fiz com ele, insisti muito nisso e eu lembro disso, foi muito bom, aprendi muito com ele em relação a isso e outros regentes. E cada pessoa tem um fluxo, e ela imprime um fluxo, e ele vem da personalidade, da cultura dela, de quanto ela estudou, de quanto ela pensou. Então, eu, por exemplo, quando eu estudo uma obra, eu não estudo ao piano, eu estudo lendo, criando uma imagem sonora, cantando as frases, até que eu encontre o meu fluxo, de acordo com o estudo, com a análise da partitura, mas esse fluxo é fundamental, porque ele vai imprimir o meu som, que na verdade é o da orquestra, tocando junto comigo. E isso de fato acontece, isso é muito importante, porque o maior barato no trabalho de um regente é justamente contribuir para um grupo para que ele encontre um som incrível, com o qual o próprio grupo se identifique também. Não é? Então, esse trabalho o trabalho do maestro é evidentemente um trabalho colaborativo já com o compositor, né, já do início. Mas existe também uma outra coisa, né? Além do som do maestro ser diferente, um maestro que chega, um outro maestro ser diferente, as orquestras também têm personalidades. Queria que você falasse disso também, porque cada orquestra tem... Tudo bem, os maestros vão e imprimem também um som, mas as orquestras também têm sons diferentes, né? Por exemplo, você pega a Filarmônica de Nova York e a Filarmônica de Berlim, são duas grandes orquestras, mas elas têm sonoridades diferentes. Como é que é isso? Isso é lindo, é a grande riqueza. É como o Van Gogh, o pintor, que a gente identifica logo a pincelada dele, isso é dele, essa obra. Ou você vai para os impressionistas. O Miró, né? O Miró. Exatamente. Então, você é tão pertencente
as características daquela pessoa, daquele grupo. Uma orquestra é uma coletividade. Cada coletividade tem suas características, ela é uma soma, eu digo, uma síntese ou uma nova coisa criada a partir daquele conjunto de personalidades que são de um determinado local. E isso envolve escolas, como aprenderam a tocar o instrumento, que tipo de projeção, envolve a atitude que aquelas pessoas têm ao se expressar falando, por exemplo, envolve o quanto a coletividade naquela sociedade, como funcionam as coletividades, isso influencia o som também. Eu vou dar um exemplo. O som que mais me impressionou foi ano passado, recentemente, me impressionou assim, porque eu vi descobri uma coisa completamente nova. Foi depois de um concerto que eu regi em Pilsen, na República Tcheca, e aí eu fui a Praga com a solista do meu concerto, que é a Jana Bošková, que é uma das grandes artistas do mundo. Ela é a solista da Filarmônica Tcheca. E ela, mas vamos para Praga, eu quero lhe mostrar a minha orquestra, eu quero lhe mostrar o Rudolfino Teufels. E a Filarmônica Tcheca, ela é uma orquestra daquele padrão Filarmônica de Viena, Dresden, Berlim, aquela orquestra com uma personalidade fortíssima, com um som muito próprio, isso eu já sabia. Filarmônica São Petersburgo, etc. Filarmônica Nova York. Que sala linda que é aquela sala, né? Essa Rudolfino, né? Eu tive lá, que coisa. A gente sente aquela, né? A gente sente quando entra. Quando eu ouvi esse som pela primeira vez daquela orquestra, eu falei, eu nunca ouvi nada igual. Era tão característico, não era só bom, preciso, afinado, expressivo, não. Era o timbre daquele cantor, era o Pavarotti, aquela voz inigualável do Pavarotti, por exemplo, era algo tão próprio. E isso não é frescura, não é invenção, isso é real. E isso é algo complexo, é muito bonito, é como a culinária de um local, é como a música popular búlgara, do interior dos Balcãs e tal, tudo tem, e a grande beleza está nessas sonoridades individuais. Chicago, aquele som dos metais, enfim, mesmo Pittsburgh, que tinha até um som mais incisivo que Chicago. Então, essas coisas, elas são lindas de se ver, elas são bonitas de se valorizar. O maestro que tenta imprimir o seu som a uma orquestra, ele já começou errado, imprimir, forçar, digo, porque é uma relação colaborativa, não há como de respeito, né? Tem que ter respeito, né? Imagina, são 80, 90 pessoas com uma vida dedicada ao estudo, à prática, e sempre vem propostas. Se o trabalho coletivo ele acontece seja pela sedução, pela proposta que é bem aceita, por pela indução, seja o que for, a proposta que eu levo, ela só é aceita se esse grupo quiser. Então, grandes encontros geram sonoridades incríveis, como foram vários na história. Vamos falar, né, Filarmônica de Berlim, o som dela com o cara era um, aí chega o Abado, outro, Rattle, outro, e agora... Tá bom, mas eu quero ouvir a experiência do Tobias em relação a isso, e eu vou te falar uma coisa que é justamente a pergunta que eu queria te fazer. Acho que você está pegando no cerne da questão. O Edilson acabou de chegar e eu acho que ele vai gostar dessa pergunta também. É o seguinte, Tobias, outro dia eu estava assistindo uma gravação já antiga, de 2004, 2007, eu não me lembro bem a data precisamente, da Angela Gheorghiu com o Abado lá em Berlim, o coro, um coro da rádio de Berlim, fazendo Requiem de Verdi, outros solistas também, mas era o finale, né, do Requiem de Verdi. Uma gravação histórica, quem já ouviu essa gravação, nossa, eu me arrepiei todo. E quando eu olhei no final para a cara do Abado, ele estava absolutamente em transe. Absolutamente em transe. O trabalho da Gheorghiu ali, eu tenho que confessar isso para vocês, essa gravação está na internet, vocês podem achar, tá? O trabalho dela é fantástico. E ela faz coisas que eu acho que... Uma das coisas que provoca a orquestra e provoca o Abado
é essa mulher que ali estava no auge da carreira dela. Agora, o Abbado estava em transe. Agora, a pergunta para você é a seguinte, Tobias. Quais os momentos em que você, inadvertidamente, vivenciou experiências que você lembra em que esse superlativo, esse ingrediente que vai além do palpável, do intelectualizável, acontece e que aí acontece uma coisa que a palavra tem que ser, acontece o sublime. Eu tive um bom número de momentos, assim, eu sou muito feliz nesse sentido. Eu posso dizer, eu sou muito exigente, muito comigo mesmo, embora eu não seja uma pessoa que procura vestir a personagem do exigente durante o ensaio. Não acredito que a pressão seja necessariamente o melhor caminho. Às vezes é necessário, mas às vezes não, mas só em casos excepcionais. Então, é comum eu sair insatisfeito de concertos sem ficar buscando culpados, mas eu tive muito frequentemente essa sensação, e eu vou dar alguns exemplos. Um deles, por exemplo, foi... Geralmente, quando eu faço Mahler, eu já percebi que é um compositor que eu consegui... o canal, né? O canal. Por exemplo, quando eu fiz a primeira de Mahler com o Sodrin, em Montevidéu, em 2016, foi um grande concerto. Foi a própria orquestra também se sentiu dessa forma. Que na sala, com aquela acústica, que pode se diz Mahler na sala Cine Meirelles, mas é uma sinfonia extremamente camerística. E esses momentos camerísticos foram excepcionais. E a própria orquestra se surpreendeu. Por exemplo, em São Petersburgo, eu fui 2 anos no ano que eu ganhei esse prêmio, com a orquestra do Hermitage, nós fizemos um RAC 2 para piano. Imagina, a solista coreana, o maestro brasileiro, orquestra russa, público russo, um concerto para piano incrivelmente russo. Ali também... Região compositor russo na Rússia é uma coisa bem russa. É uma coisa russa. Eles adoraram, e tanto que no ano seguinte me pediram o Tchaikovsky para fazer. Mas, enfim, tenho uma paixão pela cultura russa, literatura, música, enfim, eu tenho, é encantador. Então foi um momento assim, no teatro, as bodas de figura que você falou foram incríveis, assim, várias coisas foram muito, muito, muito legais. Eu tive no teatro... Eu gostei muito da marcha nupcial, do terceiro ato, a marcha nupcial. Aquele é um momento especial da orquestra, né? Eu tive no teatro vários momentos. Eu tive Sherazade no balé, que nós fizemos, mesmo sendo balé, fizemos muito bem. Teve a segunda de Mahler, numa abertura de temporada, com a OSB, tocando junto, como orquestra convidada, com a orquestra do teatro, coro do teatro. Flávia Fernandes, Denise Freitas, teve seus momentos incríveis. Eu tive, como música, eu tenho vários momentos muito legais. Teve um concerto de aniversário do Dino Krieger, de 90 anos, que fizemos com a Sinfônica Nacional na sala. Incrível. Fizemos uma sexta de Cláudio Santoro ano passado, na sala. Uma sinfonia dificílima, onde também tivemos momentos incríveis. Vila Lobos, no Peru, ano passado, fez um concerto só de música brasileira, onde eles fizeram uma Baquenas 4. Esse tem o Gran Teatro Nacional de Lima, é uma acústica provavelmente a melhor da América Latina. É um teatro totalmente novo, ele foi, a parte do projeto acústico foi feito pelo Nepomuceno, o mesmo arquiteto que fez o projeto da Sala Minas Gerais e da Sala São Paulo, e da Sala Cine Meirelles na Reforma. E fizeram uma Baquenas 4 excepcional, o público assim, foi loucura. Então eu tenho... O que você sente?
O que passa na tua veia nessa hora? É na veia, é na espinha? Como é que você se controla quando vem a emoção? Ou se você retroalimenta a orquestra com a emoção? Como é que você, Tobias, reage à sua própria emoção? Como é que essa espontaneidade se relaciona? Como é que você se relaciona com essa espontaneidade dentro dessa perspectiva? Não sei se você está me ouvindo. Tua imagem para mim congelou aqui, mas eu queria muito entender como é que você se relaciona nesse momento em que vem o brívido, né? Que o italiano fala aí, brívido, né? A pele d'oca, né? A minha grande espiritualidade é esse momento. É engraçado porque é uma emoção diferente da emoção que eu tenho como público, totalmente diferente. Eu não perco controle, assim, de se emocionar, que a gente fala de ter cuidado para não perder o controle e tal. Isso nem é uma preocupação para mim. Desde que eu fui para a regência, eu não fico mais nervoso. É engraçado isso, é tanta felicidade de estar ali, e o foco disso é a felicidade. Por exemplo, quando eu fiz o concurso, falei assim, olha, eu já estou aqui, já é uma felicidade imensa. Meu foco está na felicidade de ir para o palco, de fazer música no momento. Essa energia da felicidade, do fluxo do momento, ela traz... primeiro que ela traz um nível alto de concentração, que é quase meditativo, e ele é um nível... E é fundamental para o regente, porque as demandas, se a gente se perde com as demandas técnicas e de marcação, se a gente dá muita importância para isso, que já tinha que estar resolvido, nunca vai chegar ao sublime, ao momento espiritual. E o sublime não está necessariamente em elementos, em uma teatralidade do gesto. Ele está na comunicação humana com o seu grupo, no fluxo energético, né? No olhar. O olhar é fundamental. Então, quando ele vem, vamos embora, que geralmente é algo que acontece. Não estou te ouvindo aqui. Espero que o pessoal esteja te ouvindo aí do lado de lá. Ok. Tobias, não estou te ouvindo aqui. Ok. Gente, nós vamos retomar, porque eu acho que esse assunto é um assunto bacana, a gente já está chegando na parte final da nossa live, mas eu ainda vou provocar o Tobias um pouquinho mais com relação a essa questão, que eu acho que é a questão que mais interessa para a gente. Quando um artista está no palco, a gente quer saber como é que ele se relaciona com a emoção, né? Porque a emoção, a gente demora tanto para ter a oportunidade de chegar no palco e realizar ter aquele momento, né, de entrega, de realização da obra de arte. Eu acho que a gente consegue, enfim, a gente consegue sublimar muita coisa. Eu acho que quem ouve também no palco, quem ouve também a gente na hora que a gente está executando, cantando ou regendo, no caso do Tobias, eu acho que também acaba sendo imantado, também acaba sendo tragado, acaba sendo puxado para dentro desse... É quase como um redemoinho emocional. Eu acho que essa força acontece uma sinergia que não é só entre orquestra e maestro, entre orquestra entre maestro e cantor, entre orquestra e cantor ou bailarino. Acho que acontece uma sinergia que envolve também um quarto elemento, que é o elemento público, né? Então, assim, estamos chegando no final da nossa live. Eu quero que você continue essa coisa, mas já vou linkar para você uma pergunta para você encaminhar. Tobias, qual é a tua expectativa, né? Evidentemente que eu espero que você viva
muitos e muitas, em várias oportunidades, momentos de sinergia onde a gente é tragado junto com você, junto com a orquestra, junto com todo mundo, para esse túnel de emoção, né? Que eu acho que a essência do fazer musical é o belo, como você falou, e o sentimento do belo, quando atinge a gente, é fantástico. Então, assim, que tipo de expectativas um jovem maestro tem, não um jovem, mas o Tobias, jovem maestro, tem em relação aos seus anseios e às suas potencialidades? Porque eu sei que você não quer fazer música só para o seu deleite ou só pela performance, mas você tem um objetivo maior com a música, eu sei disso. Então, eu te pergunto isso para que você faça disso aí um grande momento de você falar para a gente, abrir teu coração para a gente. Isso é uma boa pergunta. Eu estou refletindo muito sobre essas questões. Estou tendo esse tempo também, é muito bom. Eu sempre fiz música para doar algo, entregar algo ao público, enfim, ao universo, às pessoas que estão comigo. Eu pretendo chegar ao final da vida, daqui a muitos anos, se Deus quiser, e tendo deixado algo de pertinente e positivo, e não somente musical, não somente humano, mas com certeza é isso, musical, humano, mas também para as nossas pessoas, para o Brasil, para as pessoas, para as novas gerações. Por isso que eu me envolvo com projetos sociais, com orquestras jovens, e gosto muito, e não tenho nenhum problema em ir, às vezes, ensaiar com as crianças, um projeto com o qual eu tenho muita dedicação, que é a Ação Social pela Música no Brasil, onde eu iniciei um núcleo, mas também de, por exemplo, eu já tive um pouco essa experiência, por exemplo, com a Sinfônica Nacional, conseguimos em 4 anos produzir muito, trabalhar muito o repertório brasileiro, gravar, trabalhar o som da orquestra. A orquestra artisticamente cresceu muito, eu também, gravar 4 discos, fazer tanta coisa. E no caso comigo foram muitos concertos de repertório brasileiro que eu acho, e alguns registros para a Academia Brasileira que vão ficar como referência. Então, eu tenho muito desejo de chegar e conseguir ter um período com um grupo, seja ele qual for, onde for, onde eu vou poder trabalhar o som, como você falou, eu vou ter o tempo de trabalhar o som do grupo e o meu, e chegar a algo que todos olhem e se orgulhem disso, né? Do que fizeram. Eu acho que isso é importante. Não como competição para mostrar, olha, nos tornamos a melhor orquestra do país, ou da América do Sul, ou a melhor orquestra europeia ou americana. Tal. Não, é algo de pertencimento, para que a nossa sociedade olhe para um grupo com o qual eu trabalhei e sinta orgulho dele. Né? Por exemplo, o período que eu tive no teatro, eu sonho ainda que o teatro viva dias melhores de condições para os seus artistas trabalharem, de condições de produção para que o público carioca volte a ter uma oferta mais regular de espetáculos líricos. Para isso, a sociedade e os governos precisam valorizar essa instituição, por exemplo, e a própria instituição voltar a ter esse fluxo de produção. E as pessoas, os artistas que estão lá, desejam isso muito. E eu quero chegar ao fim de um período e olhar para trás e dizer, olha, eu ajudei no processo desse de crescimento. Eu acho que encontrar um som, quero, obviamente, tenho projetos de fazer todas as sinfonias de Mahler, fazer Villa-Lobos, fazer todas as Baquianas, todas as grandes obras de Villa-Lobos, levar para o mundo todo, ou outros
compositores brasileiros, né? Coisas novas, faço muita música contemporânea, eu gosto do novo também. Então, é difícil, não é uma coisa específica, mas é o desejo de que o seu trabalho não foi em vão, ele deixou algo para outras pessoas, entendeu? É isso. Legal, legal, muito bacana. Tobias, eu queria te dizer primeiro que eu sou realmente, eu já te falei isso pessoalmente nesse nosso encontro, né, cantando Ziben Elefante, né, cantando tantas coisas legais que a gente... Cantando porque você cantou comigo, assim, cantou, regendo, você está cantando. Quando você rege para mim, você está cantando, sabe? Você é cantor através da tua batuta, então você não deixou de ser cantor, entendeu? Eu queria que você ouvisse de mim, eu acho que você está cantando, sabe? A sua voz interior, né? A sua voz, ela tem expressão através da batuta, então você continua sendo esse grande cantor que você tem se mostrado. E eu sou realmente um grande admirador seu pela sua tenacidade, pela sua seriedade, pelo seu empenho, pelo seu aprofundamento. Você não é uma pessoa que fica na superfície, você mergulha mesmo. E eu tenho certeza e peço a Deus que Deus te abençoe muito e que a gente possa ver você diversas vezes triunfando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se eu tiver o prazer e o privilégio de trabalhar outras vezes com você, vai ser uma grande alegria, porque eu sei que eu estou fazendo música com alguém que não está fazendo uma carreira centrada no seu umbigo. E eu desejo para você exatamente que a sua vida profissional seja rica em experiências humanas e espirituais que façam você crescer cada vez mais. Então, deixo as palavras, um abraço para você grande e deixo uma palavrinha final para você encerrar. Liz, primeiro, muito obrigado pelas suas palavras, e eu fico muito feliz com elas e tenho um desejo profundo de que elas se realizem. E eu gostaria de agradecer esse espaço e desejar que a gente se encontre em breve de novo no palco. Eu, da mesma forma, admiro muito, tenho várias coisas que gostaria de fazer, de ver a gente dividindo. E eu gostaria de agradecer, mandar um abraço para quem assistiu, para quem está nos assistindo e para quem vai assistir mais tarde. Um grande abraço e que tenhamos todos perseverança e energia positiva e que a gente saia dessa vendo que o valor da arte, porque se não fosse a arte estaríamos sofrendo muito, muito, muito. E que a gente busque nos conectar novamente com, assim que a gente puder estar juntos novamente, que a gente busque nos conectar, se conectar com todos à nossa volta e com o mundo através da arte. Obrigado, meu querido. Tudo de bom para você. E eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui com todo mundo te dando esse grande abraço. Sinta-se abraçado e eu aproveito também para dizer para todo mundo que está nos ouvindo aí que na semana que vem o Coletivo das Artes estará com seu curso de férias com Adriane Queiroz, solista da Staatsoper, Atalayan, tenor internacional, esse que vos fala ali, o Bruno dando aula de canto, a Sônia Rubinski dando aula de piano e a Eliara Pudina fazendo um curso especial de leitura e a como aprender um papel de ópera, né, através da partitura. Muito obrigado, Tobias. Uma boa noite a todos vocês e a gente se vê brevemente, se Deus quiser. Boa noite. Tchau. Tchau.